Bom, pessoal, nesse vídeo eu estou falando sobre o ciclo de Carnot ou a máquina de Carnot. A máquina de Carnot, ela é uma máquina térmica no qual ela utiliza o calor com a maior eficiência para realizar um trabalho útil, certo? Ela é considerada uma máquina ideal. Aqui eu tenho um pequeno esquema que eu comecei o desenho para poder fazer a explicação para vocês. Digamos que eu tenho aqui a máquina, eu utilizei o mesmo desenho que eu estava utilizando para o motor, só para ficar um pouco mais claro e mais fácil, já que eu já utilizei anteriormente. Eu tenho aqui o pistão e eu aqueço esse pistão, eu forneço um calor de uma fonte quente, certo? Então, eu tenho aqui o vapor, com isso, esse pistão ele vai subir, vai se movimentar, certo? E aqui eu vou estar tendo uma expansão isotérmica, nessa primeira etapa aqui do que a gente está fazendo, uma expansão isotérmica, certo? Aqui na segunda etapa, a gente ainda tem uma expansão, só que aqui é uma expansão espontânea, não ocorre nenhuma troca de calor, certo? Ela continua subindo por algum motivo. Como eu falei, aqui nessa segunda etapa também continua tendo uma expansão. Só que aqui, em vez de ser uma expansão isotérmica, a gente vai ter, na verdade, uma expansão adiabática. Certo? Não tem a troca de calor. Já no terceiro estágio, esse pistão, ele desce, porque o calor que existia aqui, ele foi liberado para uma fonte agora de calor fria. Uma fonte fria, certo? Com isso, existe a compressão desse pistão. Existe uma transformação de compressão isotérmica também, aqui, assim como na primeira etapa. E, por algum motivo, a compressão continua acontecendo, certo? O pistão continua descendo, só que, neste caso, não existe mais nenhuma troca de calor novamente. Ok? Então, é igual a zero. Continua igual. Mas, como eu falei, a compressão continua acontecendo. Então, é uma compressão adiabática. Temos o calor igual a zero. Certo? Aqui a gente pode dividir essas etapas como de uma transformação 1 indo para 2, e aqui da 2 indo para 3, né? São etapas. Aqui de uma transformação, uma etapa 3 indo para uma etapa 4. E aqui a gente tem da 4 indo para 1. Porque, se eu marcar aqui para vocês, ó, esse aqui houve uma expansão. Antes o pistão, ele estava, digamos aqui nessa posição, e ele subiu. Essa era a etapa inicial que ele estava. Aqui nessa etapa, ele estava aqui, como mostrado anteriormente, e o ponto anterior era este, a gente sempre desenha o anterior. E aqui, assim. Então, no final dessa quarta etapa, quando ela vai para 1, a posição inicial, como vocês podem ver, é a mesma que estava aqui, certo? Então, todo o ciclo se repete, certo? Acho que não tá aparecendo, pronto. Todo esse ciclo aqui, ele vai se repetir. Esse é o ciclo. Eu fiz um outro desenho para explicar um pouquinho melhor como é que funciona o ciclo de Carnot. Eu fiz aqui esses outros dois desenhos, um diagrama aqui na verdade, esse desenho no gráfico, para representar o ciclo de Carnot em duas formas diferentes. Aqui, como eu falei anteriormente, utilizando o exemplo do pistão, a gente tem o quê? Uma fonte quente que cede calor para o sistema, um trabalho é realizado e então um calor é cedido para para uma fonte fria. A gente pode representar esse mesmo ciclo aqui no gráfico. A gente tem um ponto A um ponto B, que seria, no caso, como eu falei anteriormente, uma transformação 1 para um ponto 2, 2 para 3, 3 e 4, e de 4 para 1, repetindo o processo. Então, a gente teria o quê? De A para B, ocorre uma transformação isotérmica, no caso, uma expansão isotérmica,
De B para C, como eu falei anteriormente, ocorre uma expansão adiabática. De C para D, isotérmica, uma compressão, no caso, isotérmica. E de D para A, uma compressão adiabática, que é aqui onde todo o processo vai se repetir. De A para B, a gente pode ver que a gente recebe calor de uma fonte quente, e de C para D, a gente libera o calor para uma fonte fria. Vale lembrar que toda essa área aqui desse gráfico, quando você representa o trabalho para o ciclo de Carnot. O trabalho ele também é muito importante aqui, e ele pode ser calculado de duas formas. Duas formas não, perdão. Se a gente utilizar a primeira lei da termodinâmica, a gente tem o quê? Que a variação de energia interna do sistema aqui, né, vai ser igual a Q menos o trabalho. Só que, se a gente lembrar bem, o ciclo de Carnot, ele é um ciclo que todas as transformações dele sempre ocorrem voltando para o mesmo ponto. Não existe uma troca de energia. Então, a energia aqui nesse sistema, independente de quais propriedades ele tenha, vai ser zero, certo? Então, a gente pode dizer que Q menos W igual a zero. Com isso, a gente pode reescrever aqui Q igual a W, certo? Só que a gente sabe que nesse ciclo de Carnot a gente tem dois Q. A gente tem o Q da fonte quente e o da fonte fria. Então, o trabalho, ele é o módulo do calor da fonte quente menos o módulo do calor da fonte fria. Essa aqui vai ser a fórmula de trabalho que a gente vai estar utilizando para o ciclo de Carnot, que vai ser muito importante um pouco mais à frente. Como eu falei anteriormente, o ciclo de Carnot está muito relacionado à eficiência da máquina. A gente tinha que anteriormente a eficiência de qualquer máquina era calculada como energia utilizada dividido pela energia adquirida. Então, para o ciclo de Carnot, a gente pode dizer que a energia utilizada, na verdade, foi o trabalho, certo? A gente vai colocar em módulo, muito importante, dividido pela energia adquirida. A energia que a gente adquiriu inicialmente foi a fonte de calor quente. Então, trabalho dividido pelo calor quente. Essa vai ser a nossa eficiência para o ciclo de Carnot. Porém, se vocês lembrarem, a gente acabou de calcular aqui o que seria o trabalho. A diferença das fontes de calor que a gente teve aqui. Então, a eficiência para o ciclo de Carnot vai ser igual ao quê? Ao módulo calor da fonte quente menos calor da fonte fria, certo? Dividido pelo módulo do calor da fonte quente. A gente pode reescrever isso aqui da seguinte maneira: 1 menos o módulo do calor fria dividido pelo módulo do calor da fonte quente. Essa daqui vai ser a fórmula utilizada, a equação utilizada para calcular a eficiência de uma máquina de Carnot, certo? Já que a gente está falando sobre o ciclo de Carnot, um ponto muito importante também para a gente lembrar é o refrigerador. Um refrigerador, no caso, aplicado ao ciclo de Carnot. Aqui eu fiz um desenho bem parecido com o outro, mas para explicar o funcionamento do refrigerador. Como a gente viu anteriormente, o refrigerador ele funciona de uma forma um pouco diferente. A gente tem uma fonte fria que cede calor fria para o sistema aqui, então um calor quente é liberado para uma fonte quente também, e um trabalho é exercido sobre o sistema. Como a gente viu anteriormente, a gente precisa calcular muitas vezes para os refrigeradores o coeficiente de desempenho, certo? Que anteriormente a gente representou pela letra CD, que era calculado como energia utilizada dividido pela energia adquirida, que anteriormente a gente calculou como calor frio dividido pelo trabalho, certo? Essa aqui foi a fórmula que a gente tinha calculado anteriormente.
E a mesma fórmula a gente vai aplicar para o ciclo de Carnot, o refrigerador de Carnot. Seguindo essa lógica, a gente tem que quem vai ser o coeficiente de desempenho do refrigerador? Módulo do calor da fonte fria dividido pelo trabalho. Quem é o trabalho? A gente calculou o trabalho anteriormente, vocês podem ver aqui, como a diferença de Q, né? A variação do Q da fonte quente e da fonte fria. Então, o coeficiente vai ser Q, módulo de QF dividido pelo módulo de Q da fonte quente menos o módulo de Q da fonte fria, certo? Se a gente simplificar essa equação, a gente vai ter que... um ponto muito importante, pessoal, que eu esqueci de comentar, que vai ser fundamental para a gente desenvolver essa equação, é o cálculo da entropia. A gente viu anteriormente que a entropia era... a entropia do sistema, ela vai ser calculada como a entropia para a fonte quente mais a entropia para a fonte fria. No ciclo de Carnot, a gente calcula a entropia da seguinte forma. Então, quem seria a entropia para a fonte quente? Vamos reescrever aqui. Vai ser o módulo do calor da fonte quente dividido pela temperatura na fonte quente, certo? Mais o mesmo para a fonte fria. Então, vai ser o módulo do calor da fonte fria dividido pela temperatura na fonte fria, certo? Se a gente desenvolver essa equação... Perdão, eu escrevi o sinal errado, aqui é menos, tá, pessoal? Menos. Se a gente reescrever essa equação, a gente tem que módulo da fonte de calor quente dividido pela temperatura quente vai ser igual ao módulo do calor da fonte fria dividido pela temperatura fria. Então, se a gente fizer a manipulação dessa equação aqui, dessa seguinte igualdade, na verdade, a gente consegue simplificar aqui essa equação. Depois você faz você consegue isolar aqui os valores, fazer essa igualdade acontecer para você poder simplificar aqui, você vai ter que o resultado final vai ser a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria. Esse aqui vai ser o valor final do seu coeficiente de desempenho do refrigerador.